Bom dia, pessoal. Então, para essa aula de hoje eu vou resolver os exercícios que eu indiquei para vocês aí no WhatsApp. Depois disso, a ideia é comentar também com os instrumentos de medida de corrente e tensão que a gente utiliza nos circuitos, que é o amperímetro para medir corrente e o voltímetro para medir tensão, a diferença de potencial. Como é que a gente liga no circuito, quais as características dele com relação à sua resistência interna. E se sobrar tempo eu comento um pouquinho a respeito dos geradores, que é o que estava previsto realmente para essa aula. Tá? O primeiro circuito que eu vou resolver para vocês é o exercício número 1. Eu vou usar o apoio de um outro quadrozinho que eu tenho aqui, porque tem que ficar trabalhando com o circuito e depois retornar ao circuito original. Tá? Então está dado o circuito abaixo, entre essas duas extremidades, esta extremidade e esta extremidade aqui está ligado 45 volts, pede a DDP no resistor de 2 ohms, esse resistor que está aqui, ó. Tá? E qual a corrente nos resistores de 20 ohms, que são esses resistores que estão aqui associados em paralelo. Tá? Primeiro passo, quando a gente tem um circuito assim, é analisar, quando tem a DDP total aplicada ao circuito, é primeiro achar o resistor equivalente, fazer um processo em sentido contrário para encontrar as correntes em cada um deles. Tá? Então aqui inicialmente a gente já percebe que o 20 e o 20 estão em paralelo. Como eles têm o mesmo valor, os dois são de 20, o resistor equivalente desses dois aqui vai ser 10. Tá? Mas se vocês quiserem calcular o resistor equivalente usando o produto pela soma, também pode. Vai ser 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Tá? Quando eu faço isso, 20 vezes 20 dá 400, dividido por 20 mais 20, que é 40. Então fica 400 dividido por 40. Ou seja, 10 ohms é o resistor equivalente desses dois que estão aqui. Ainda se a gente olha para esse circuito, a gente consegue identificar esses dois aqui embaixo que estão em série. Olhem as conexões dos resistores, tá? Uma perninha do resistor conecta a outra perninha do outro e assim ele faz uma sequência como se fossem os elos de uma corrente. Tá? Então eles estão em série. Tá? Então o 18 e o 2 estão em série. O resistor equivalente desses dois é a soma. Tá? Então a gente já achou aqui o 20 em paralelo com o 20. E a gente chegou num resistor equivalente destes dois de 10 ohms. E a gente achou o 18 e o 2 ohms. O 18 e o 2 em série. 18 e o 2 em série. O resistor equivalente desta série é 20, uma vez que é a soma das resistências, tá? 18 mais 2, 20 ohms. Então o nosso circuito, que antes era assim, ele passou a ser escrito da seguinte forma. Eu vou redesenhar ele aqui e vou colocar no lugar dos resistores equivalentes, no lugar dos resistores, os resistores equivalentes que a gente já encontrou. Então o circuito está assim, tem um resistor aqui de 5 ohms, tem um resistor aqui, aqui vai aparecer o equivalente dos dois de 20, e aqui embaixo vai aparecer um único resistor, que já é o resistor equivalente que a gente encontrou. Tá? Então aqui era 5 ohms, aqui é 10 ohms, e este aqui já é o equivalente dos dois de 20, ou seja, 10 ohms. E aqui embaixo é o equivalente
do resistor de 18 e de 2 ohms, ou seja, 20 ohms. Tá? Então o circuito saiu daqui, desta forma aqui. O 20 e o 20 em paralelo dá um resistor equivalente de 10. O 18 e o 2 dá um resistor equivalente de 20 entre eles. E o circuito se transforma nesse que nós temos aí em cima. A gente vai ter que encontrar o resistor equivalente. E a gente o faz olhando o que está puramente em série e o que está puramente em paralelo. E a gente identifica que, embora o circuito pareça quebrado aqui no meio, tá? A gente identifica aqui uma série destes dois resistores aqui. Tá? Então esses dois estão em série. O resistor equivalente da série é a soma. Então vai ficar 10 mais 10, 20 ohms. E o nosso circuito parcial antes de chegar no final é algo assim. Tem um resistor de 20 ohms, que é o equivalente desses dois, e tem um outro resistor aqui de 20 ohms. Portanto, os dois estão em paralelo. O 20 com o 20 vai dar o mesmo resistor equivalente que nós tínhamos antes. 20 com 20 dá 10, é pegar o valor do resistor e dividir por 2. Uma vez que são dois resistores associados em paralelo com o mesmo valor, pega o valor e divide por 2. Então sobrou o resistor, ou o circuito quase no final, 5 ohms com um de 10 ohms. E o resistor equivalente vai ficar, os dois estão em série, resistor equivalente de 15 ohms. Tá? Este é o resistor equivalente daquele nosso circuito original, com todos aqueles resistores que estavam apresentados. Aqui no resistor equivalente a gente aplica uma DDP de 45 volts. 45 volts. Então 45 volts em cima de 15 ohms vai dar uma corrente que a gente pode calcular, que é o I total, que é U dividido pelo R equivalente. Ou seja, o I total é igual a 45 dividido por 15, o que dá 3 amperes. Tá? 3 amperes. Então aqui está passando 3 amperes do resistor. Ou seja, aqui é 3 amperes, aqui é 3 amperes. Então a gente já encontrou aqui no primeiro resistor quanto que vale a corrente. Tá? Era o único que sai lá do circuito original e chega aqui ao equivalente. Tá? 3 amperes. Então agora nós temos aqui 3 amperes aqui, e ele vai se dividir numa associação em paralelo de dois resistores. Quando são dois resistores iguais, a corrente aparece dividida pela metade. Tá? Se forem dois resistores diferentes, a gente primeiro tem que calcular a diferença de potencial aqui, que seria 3 vezes 10, 30 volts. A diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, 30 volts, dividido por 20, vai dar 1,5 amperes para cada um deles. 1,5 amperes e aqui 1,5 amperes. Tá? Então, quando são dois iguais, a gente divide a corrente pela metade. Tá? Dois em paralelo iguais, a corrente que tinha da série vira metade para cada um deles. Tá? Voltando ao passo anterior,
Nós temos aqui então uma corrente que flui aqui de 1,5 amperes, o que dá neste resistor aqui uma corrente de 1,5 amperes, e como ele estava numa série, este resistor aqui tem a mesma corrente de 1,5 amperes. Tá? Estamos quase terminando o circuito, já encontramos as correntes em quase todos eles. Tá? Resta voltar ao passo anterior, que é o nosso circuito original, e ir lá encontrar as correntes em todos eles. Então o que a gente tem até agora? A gente tem aqui o nosso circuito original, a gente sabe que aqui está passando uma corrente de 3 amperes, aqui 1,5 amperes e aqui 1,5 amperes. Então, neste resistor de 2 ohms, a corrente também é 1,5 porque ele está numa série. E em série, a corrente é a mesma. Nos resistores de 20, a corrente que chegou de 1,5 vai se dividir em duas de mesmo valor, porque os resistores são iguais. Eles são iguais a 20. Então aqui vai estar passando em qualquer um dos dois 0,75 amperes. Tá? Então a gente encontrou a corrente no resistor de 20 ohms, tá? Que é 0,75. Então a corrente nos resistores de 20 ohms é 0,75 amperes. Ele pede ainda qual a DDP no resistor de 2 ohms, que é esse resistor que está aqui embaixo. Então, para achar a DDP, a gente vai usar que o U é R vezes o I, ou seja, o R é 2, o I é 1,5, 2 vezes 1,5 vai dar 3 volts. Então nós temos aqui que a DDP no resistor de 2 ohms é 3 volts. Tá? Então o que precisa para resolver um circuito? Primeira coisa, conhecer as características básicas do circuito. Quais são? Se ele está em série, se ele está em paralelo. Se ele estiver em série, a corrente é a mesma. Se ele estiver em paralelo, a DDP é a mesma. E ainda precisa de algumas manhas, como por exemplo saber que numa associação em paralelo de 2 resistores iguais, o resistor equivalente é a metade do resistor que tem na associação. Tá? Então ali a gente chegou 2 de 20 ohms em paralelo, o resistor equivalente é 10, é metade dos 20. Tá? Também chegamos numa associação em série entre o 18 ohms e o 20 ohms, e o resistor equivalente é a soma dos dois. Tá? Então 18 mais 2 deu o 20. Tá? Outra característica que precisa saber é que quando a corrente chega de uma série e subdivide para uma associação em paralelo, a corrente, se os dois resistores são iguais, como era o caso aqui, 2 resistores iguais de 20 ohms, a corrente passa a ser dividida pela metade. Tá? 1,5 para cada um, porque chegou 3 amperes. Lembrem que aqui nesse nó, a soma da corrente que entra tem que ser igual à soma das que saem. Tá? Então está entrando 3 amperes, vai sair na soma 3 amperes. Então 1,5 para cada um deles. Caso os resistores sejam diferentes, a gente tem que voltar um passo anterior e achar qual é a DDP em cima desses dois pontos. Então o passo anterior seria pegar aqui 3 amperes em cima de 10 ohms, o R vezes I, então pega o resistor de 10 vezes o 3 amperes, vai dar 30 volts. Então a DDP daqui até aqui é de 30 volts. Tá? E assim vai resolvendo todo o circuito até chegar
naquilo que o exercício solicitou. Observem que se a gente encontrar todas as correntes, assim como a gente o fez, encontramos todas as correntes, a gente pode responder qualquer pergunta que o exercício solicitar. Potência no resistor de 10, corrente no resistor de 10, DDP no resistor de 10. Tá? Então, se pedir aqui a DDP desse resistor de 10, o que a gente faz? Ou melhor, neste resistor de 10 aqui. Tá? Se pedir a corrente neste resistor de 10, U é RI. Então, pega a resistência de 10 vezes o I de 1,5, vai dar 15 volts. Então, tendo todas as correntes, a gente responde qualquer pergunta que o exercício solicitar. Tá bem, pessoal? O outro exercício que eu pretendo resolver com vocês é o exercício número 2. Eu vou desenhar ele aqui no meu quadrinho, porque a gente vai fazer o mesmo processo de vir. O meu quadrinho não apaga tão bem quanto o outro, tá? Ele fica meio manchado, ó. Mas serve ao seu propósito. Então, outro circuito, nós temos 2 pontos, A e B. Do A sai um resistor que eu chamei de R1, 10 ohms. Na sequência tem um resistor R2 de 25 ohms. 25 ohms. Aqui para baixo tem um resistor que eu chamei de R5 de 30 ohms. Aqui desse lado tem um outro resistor que é o R3 de 15 ohms. Aqui embaixo tem um outro resistor que é o R4 de 20 ohms. E ainda tem o resistor R6 aqui, R6 de 5 ohms. E aqui é o B. Tá? Então é essa associação que nós temos. Como é que a gente vai resolver? Da mesma forma que a gente resolveu o anterior. No primeiro a gente vai olhar o que está em série e o que está em paralelo, achar o resistor equivalente, voltar e encontrar as correntes em cada um deles, porque daí a gente resolve o circuito por completo. Tá? Então aí nesse exercício pede a corrente total, a corrente em cada um dos resistores e a potência dissipada no resistor de 30 ohms, tá? Ou seja, a potência no R5. Tá? Considere a DDP no circuito entre A e B igual 105 volts. Então lá quando for resolver, a gente vai ligar aqui uma bateria, uma pilha, uma fonte de força eletromotriz. Quando falar no gerador vai ficar mais fácil, tá? De 105 volts. Tá? E achar as correntes. Se não houver bateria, não tem corrente nenhuma, né, pessoal? Se tiver só o circuito, não tem corrente nenhuma. Então a gente começa olhando aqui o que é série e o que é paralelo. É usual a pessoa olhar para o circuito e achar que o R5 e o R3 estão em paralelo. Mas o que se percebe é que para eles estarem em paralelo, as duas perninhas tinham que coincidir sem a existência desses dois resistores aqui. Então o R5 e o R3 não estão em paralelo. Tá? O que acontece é que a gente consegue perceber
o R2, o R3 e o R4 como se fossem os elos de uma corrente, portanto os três estão em série. Tá? Também não se identifica aqui o R6 e o R1 em paralelo, porque aqui entre as duas perninhas da direita desses resistores tem um outro resistor R5. Se não houvesse o R5, se fosse só um fio aqui, o R6 e o R1 estariam em paralelo. Mas como tem esse resistor, eles não estão em paralelo. Tá? Então começa por aqui. O R2, R3 e R4 em paralelo, em série, desculpe. R2, R3 e R4 em série. E se eles estão em série, o resistor equivalente é a soma. Tá? 25 ohms mais 15 ohms mais 20 ohms. 25 mais 15 dá 40, mais 20, 60. Então aqui, nessa associação, em série, resistor equivalente, 60 ohms. Eu vou substituir então esses três aqui pelo seu equivalente. E vou apresentar ali no quadro qual é que é, aqui o exercício número 2. E vou apresentar ali no quadro já qual é o circuito que sobra. Tá? Os demais resistores a gente não mexe, tá, pessoal? Precisando eu volto aqui para esse quadrinho. Então vamos lá. Então nós temos o circuito assim, o A, um resistor R1 de 10 ohms, aqui um resistor R5 de 30 ohms e um resistor aqui embaixo que é o R6 de 5 ohms. Aqui está o ponto B. E aqui entre esse ponto e esse ponto, aqui por fora, aparece um resistor equivalente que a gente achou de 60 ohms. Não importa onde eu coloco ele, eu posso colocar ele aqui e fazer assim. O R5 e esse R equivalente aqui, do 2, do 13 e do 4, o R2, 2, 3, 4, ele vai estar em paralelo. Ah, mas aí não parece estar em paralelo. Ou se ele não parece estar em paralelo, em vez de eu desenhar assim, eu poderia desenhar ele aqui, ó. Tá? Então se eu desenhar ele aqui, fica mais claro que os dois estão em paralelo. Tá? Este aqui é o R2, 3, 4, que envolveu o resistor 2, o 3 e o 4. Tá? Então agora o R5 e o R2, 3, 4 estão em paralelo. Resistor equivalente 2, 3, 4, 5 é o produto pela soma. Tá? Quando só tem dois resistores em paralelo, o resistor equivalente é o produto pela soma. Então 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. 30 vezes 60 dá 900. Não, desculpe, dá 1.800. 1.800 dividido por 90 vai dar 180 por 9. 180 por 9 é 20 ohms. Então agora eu substituo esses dois resistores aqui pelo seu equivalente entre esses dois pontos aqui. Poderia ser o C e o D. Tá? Esse aqui é o resistor equivalente entre C e
D. Então agora o meu circuito ficou assim. Aqui está o A e o B. Aqui está o C e o D. Aqui é 10 ohms. Aqui o resistor equivalente é 20 ohms. E aqui é 5 ohms. Agora os três estão em série como se fossem elos de uma corrente. Portanto, o resistor equivalente total do circuito vai ser a soma. 10 mais 20 mais 5, o que dá 35 ohms. Então, achar o resistor equivalente é parte importante nessas associações de resistores quando for solicitado a corrente em cada um deles, tá? Ou a potência em um específico, mas aí tem que fazer todas as contas para chegar lá naquela potência. Então agora a gente resolve buscando primeiro corrente ou DDP e assim vai resolvendo o circuito em processo inverso. Então a corrente total, o I total, é o U dividido pelo R equivalente. Nós temos aí 45 volts. Desculpe, 105 volts. Tá? 105 volts dividido por 35 ohms, o que dá, vamos fazer a continha, 105 dividido por 35 dá 3 amperes. 3 amperes. Então a gente sabe que aqui passa 3 amperes, porque é uma série. Aqui é 3 amperes, corrente é a mesma. E aqui 3 amperes. Tá? Achamos as correntes na primeira parte. Mas a gente já sabe já que a corrente em cima do R1 e em cima do R6. Então a gente já sabe, o I1 é igual ao I6, que é igual a 3 amperes. Tá? Tá faltando ainda do 3, do 4 e do 5. Tá? Vamos para cá, dois resistores diferentes. Tá? Então não dá para pegar a corrente e dividir por 2, por quê? Porque se eles fossem iguais, divide por 2, mas não são iguais. São diferentes. Então qual é a pergunta que a gente faz? De onde veio este resistor equivalente aqui? 2, 3, 4, 5. Ele veio de uma associação em paralelo. Se ele veio de uma associação em paralelo, a gente tem que descobrir qual é a diferença de potencial. Porque numa associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Então, fazendo o processo inverso, estou voltando agora, tá, pessoal? Estou voltando. Tá? Vou fazer o UCD, diferença de potencial entre o ponto C e o D, é o R equivalente, o R 2, 3, 4, 5, vezes o I 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho aqui a corrente e o resistor equivalente. Então o CD é igual a 20 ohms vezes 3 amperes, o que dá 60 volts. Então eu sei que daqui até aqui eu tenho 60 volts. Dá para descobrir o I5. Tá? Então eu estou retornando aqui. Dá para descobrir o I5. Ele é a DDP, o CD por R5. O CD é 60 dividido por 30 dá 2 amperes. Tá?
Então eu sei que aqui passa 2 amperes. Do outro lado, aqui nesse pedaço, nós temos os mesmos 60 volts atuando sobre 60 ohms. Então para cá veio 1 ampere. Para conferir, a gente olha, bom, está chegando aqui 3 amperes, que eu já tinha feito a conta embaixo, 3 amperes, e está saindo 2 mais 1, está saindo 3. Opa, estou no caminho certo. Tá? Como ele está pedindo aí a corrente no resistor de 20 ohms, a gente ainda não chegou lá. O que mais que ele pediu? A DDP no resistor de 2 ohms. Então ainda também não chegou lá. Tá? Ah não, peraí. Eu estou olhando o exercício errado. Pede a potência dissipada no resistor de 30 ohms. Então essa a gente já consegue fazer a continha. Tá? Porque a gente já tem a corrente e a gente já sabe o resistor. Tá? Então a gente já tem aqueles dois resultados ali. Potência em cima do resistor de 30 é a potência 5. É R5 e 5 ao quadrado. Então 30 ohms vezes a corrente que a gente achou, 2 amperes ao quadrado. Então 2 ao quadrado 4 vezes 30, 120 watts. Tá? Já encontramos a potência em cima do resistor de 30 ohms. Falta achar as outras correntes. Tá? Para isso a gente retoma o nosso circuito original, aqui, aonde agora a gente sabe que aqui está fluindo uma corrente de 1 ampere. Ou seja, aqui também tem 1 ampere e aqui também tem 1 ampere. Então, como a gente já tem os resistores finais da nossa associação, ficou fechado todas as correntes. Aqui é 3 amperes, aqui é 2 amperes e aqui é 3 amperes. O sentido da corrente, tá pessoal, eu usei porque eu botei a barrinha maior aqui pro lado de cima. Então a corrente sempre sai da barrinha maior e vai em direção à barrinha menor. Tá? Então aqui achamos o I2. O I2 é igual ao I3, que é igual ao I4, que é igual a 1 amperes. 1 ampere. Tá? Certo, pessoal? Dúvidas aí vocês podem aproveitar a próxima aula para perguntar. Tá? Parte do circuito principal, quando é para achar todas as correntes, tem que fazer o resistor equivalente primeiro e vir voltando. A exceção é quando se diz numa parte do circuito uma das correntes. Tá? Então poderia ter começado o exercício e lá no enunciado ter dito: neste ramo aqui está passando 1 ampere. E aí não precisaria dizer o 105. Tá? Se aqui passa 1 ampere, a gente saberia que aqui tem 25 volts, 1 vezes 25, 1 vezes 15, aqui tem 15 volts, 1 vezes 20, aqui tem 20 volts. A soma deles dá 60 volts. A gente saberia que aqui tem 60 volts, dá para achar o 2 amperes. E aí com os 2 amperes a gente consegue achar a corrente total, que seria 3 amperes, no outra parte, e aí resolve o circuito. Tá? Então a exceção é quando tem uma porção do circuito onde a gente já sabe a corrente. Aí não precisa achar o resistor equivalente para resolvê-lo. Tá? Mas nos demais, quando não diz nenhuma corrente, tem que partir do resistor equivalente para encontrar cada uma das correntes nos resistores. Certo? Outro exercício que eu propus para vocês é o exercício de número 5. E aí eu não vou precisar desse quadrinho, mas eu vou apagar ele aqui já. Vou precisar lá no outro.
assim. O exercício de número 5. Tá? 1, 2, 5. No exercício de número 5, a gente tem dois resistores, um de 4 ohms e um de 12 ohms. E é para fazer o seguinte: quais serão as correntes que o atravessam, I1 e I2, quando ligados a uma bateria de 36 volts, 36 volts, no circuito com os dois, ou em série ou em paralelo, e encontrar as correntes. Então, na letra A, é para usar os dois em série. Tá? Então, se os dois estão em série, vai ter o resistor de 4 ohms em série com o resistor de 12 ohms. O resistor equivalente vai ser 16 ohms. E aqui a gente vai ligar a bateria de 36 volts. Então a corrente total é o U pelo R equivalente. Vai dar 36 volts dividido por 16 ohms. Ou seja, 36 dividido por 16 dá 2,25 amperes. Como isso aqui veio de uma associação em série de resistores, essa corrente que passa aqui de 2,25 é a mesma que passa aqui em cima. Então aqui 2,25 para cada um. 2,25 amperes para cada um deles. Então em série, o I1 é igual ao I2, que é igual a 2,25 amperes. Cuidem, tá, pessoal? Porque é usual chegar na hora da avaliação, pegar a DDP e dividir pela resistência, e já fazer a conta. E iria encontrar duas correntes diferentes em cada resistor. Ah, isso está errado. Primeiro acha o resistor equivalente, depois calcula a corrente em cada um deles. Tá? Quando for uma associação em paralelo, aí a DDP de 36 volts já está ligada em cima dos dois resistores. Tem 36 volts em cima de cada um. Então aqui 4 ohms e aqui 12 ohms. Tem 36 em cima de cada um deles. Então aqui é o R1, aqui é o R2. Então o I1 vai ser o U dividido pelo R1. E o I2 vai ser o U dividido pelo R2. Por quê? Porque na associação em paralelo a DDP é a mesma. Então aqui é só fazer a continha direto. 36 volts por 4, o que dá 9 amperes. E aqui 36 volts dividido por 12 ohms, o que dá 3 amperes. Então a corrente total, nesse caso, dá 12 volts, 12 amperes, desculpe. Se procurar qual é o resistor equivalente, fazendo o produto pela soma, o resistor equivalente são só dois resistores, 4 vezes 12, 48, dividido por 4 mais 12, por 16. 48 por 16 dá 3 ohms. Esse seria o resistor equivalente dessa associação. Tá? Como é que nós estamos no horário? Temos ainda mais uns 15 minutinhos. Vai fechar ali, eu acho, o tempo. Tá? No outro exercício, vamos começar aqui pelo meu quadrinho.
tem o seguinte circuito. Tem o seguinte circuito, sai de um ponto A, tem um resistor, outro resistor, e aqui tem um outro resistor, e aqui é o B. A, B, aqui é um resistor de 4 ohms, que é o R1, aqui tem um resistor de 6 ohms, que é o R2, aqui tem um resistor de 5 ohms, que é o R3, e tem um resistor que sai aqui por fora, assim, e faz assim, que é o R4, 10 ohms. O que pede? Encontre a potência dissipada em cada um dos resistores. Se ele está ligado a 30 volts, então o AB é igual a 30 volts. Como é que vai resolver? Então, como está pedindo a potência em cada um deles, a maneira mais correta de fazer é primeiro achar o resistor equivalente e achar todas as correntes que tem no circuito. Tá? Então, como é que faz? Resolve o resistor equivalente. Por onde começa esse aqui? Tem que identificar o que está puramente em série e o que está puramente em paralelo. Lembrem que numa série, os resistores estão como se fossem elos de corrente. Tá? Então, esses dois aqui, ó, eles estão em série. E a gente começa por aqui. Tá? Então, R1 e o R2 em série. Em série. O resistor equivalente é a soma. Então, o R1, 2 vai ser 4 mais 6, que é 10. 10 ohms. Tá? Então, o nosso circuito, eu vou substituir agora o equivalente, ou esses dois aqui pelo seu equivalente, e ele vai ficar assim. Então, aqui está o A, o resistor equivalente, que a gente achou 10 ohms. Aqui embaixo tinha um resistor, também de 10 ohms, que era o R4, e aqui tem o R5 de 5 ohms. R5. E aqui está o B. Agora a gente olha de cara, a gente identifica que esses dois aqui estão em paralelo. Dois iguais, então o resistor equivalente é o valor do resistor dividido por 2, porque só tem dois em paralelo e iguais. Tá? Então o resistor equivalente desses dois é 5 ohms, o outro está ali, 5 ohms. Agora o resistor equivalente final entre os pontos A e B é de 10 ohms. Resistor equivalente. Ele veio de uma associação em série. Então, se veio da associação em série, a gente procura a corrente, porque a corrente é a mesma numa associação em série. Então, aqui de cara, o I total é o U dividido pelo R equivalente. Diferença de potencial, 30 volts. Resistor equivalente, 10 ohms. 10 ohms. 30 dividido por 10, 3 amperes. Então, aqui, 3 amperes. Se aqui passa 3 amperes, aqui em cima também passa 3 amperes. Se nesse passa 3 amperes e ele veio de uma associação em paralelo com dois resistores iguais, tá? Se eles forem diferentes não é assim que a gente resolve, dois resistores iguais, então a corrente se subdivide pela metade. Aqui 1,5 amperes e aqui 1,5 amperes. E aqui a gente já sabe que é uma corrente de 3 amperes. Tá?
Então temos que o I5 vale 3 amperes. Nós temos o que mais? Que o I4 vale 10, desculpe, 10 não, vale 1,5 amperes. 1,5 amperes. E se a gente olhar o circuito original, aqui, aquele 1,5 que passa lá no de 10, também vai passar aqui em cima. 1,5 amperes. Tá? Então nós sabemos que o I1 e o I2 também vale 1,5 amperes. I1 igual I2, que também vale 1,5 amperes. Se quiser calcular DDP, para depois achar as potências, fazer U vezes I, pode, tá, pessoal? Então aqui a gente sabe que é 1,5 em 10 ohms. A diferença de potencial é R vezes I. 10 vezes 1,5 vai dar 15 volts. Então aqui tem 15 volts. Eu pego os 15 volts e multiplico pela corrente. Eu vou ter a potência dissipada nesse resistor. Tá? Eu costumo usar, quando eu achei todas as correntes, fazer potência é RI ao quadrado. Porque eu já sei os R's, tá? Então eu vou anotar os R's aqui e aí a gente só faz a conta. Tá? O R1 é 4 ohms, o R2 é 6 ohms, o R3 é 5 ohms e o R4 é 10 ohms. O R4 é 10 ohms. R4 é 10 ohms. Então a potência 1 vai ser R1 vezes o I1 ao quadrado. R1 é 4 ohms e o I1 é 1,5. 1,5 ao quadrado. Então vai dar 1,5 quadrado vezes 4. 9 watts. Potência 2 vai ser o R2, I2 ao quadrado. R2 é 6. O I2 é igual ao I1, 1,5 ao quadrado. Então 6 vezes 1,5 ao quadrado dá 13,5 watts. Potência 3 é o R3 vezes o I3 ao quadrado. R3 é 5 ohms. O I3, eu esqueci de colocar. Ah, não, aqui não é I5, 3 amperes. É o I3 aqui, tá, pessoal? É o resistor de 5. É o I3 que é 3 amperes. Vezes 3 quadrado. 3 quadrado, 9 vezes 5, 45 watts. Tá? E a potência 4 é R4 I4 quadrado. O R4 é 10 e o I4 é 1,5. Então, de novo, 1,5 quadrado vezes 10 dá 22,5 watts. Para conferir, vamos calcular a potência total, para ver se está certo. Ela vai ser, eu posso pegar DDP total vezes o I total. Tá? A gente tinha achado a corrente total de... agora eu apaguei. O resistor equivalente tinha dado 10, 5, tinha dado 10. Tinha dado 3 amperes a corrente total. Então o total é 30 volts vezes o I total, 3 amperes, potência total 90 watts. Se eu somar aqui o P1 mais o P2 mais o P3 mais o P4, as potências dissipadas nos resistores, elas têm que dar a potência total.
Tá? Então 9 mais 13,5 mais 45 mais 22,5 vai dar 90 watts. Tá? Ou seja, as contas que a gente resolveu estão corretas. Tá? O tempo da nossa aula está ficando curtinho. Para finalizar, eu só queria apresentar para vocês, então não vai dar para falar do gerador. Eu só queria apresentar para vocês a questão dos medidores, tá, pessoal? Os medidores de corrente e medidor de tensão, ou medidor de diferença de potencial. A gente tem dois medidores conhecidos que hoje em dia estão em um único só, já tem as duas funções no mesmo, tá? Que é o amperímetro que é usado para medir corrente, como o próprio nome já diz. Amperímetro vem de ampere, para medir corrente, usado para medir corrente, e na hora de ligar, a gente tem que ligar ele em série com o que a gente quer medir. Ligar em série com o componente elétrico que se quer medir, tá? Medir a corrente. Se ligar ele em paralelo, tá, pessoal? Em geral ele queima, tá? Então tem que ligar ele em série. Então eu tenho um conjunto com resistores, estão lá os resistorzinhos assim. Aqui estão ligados a uma bateria. Vou colocar mais um resistor aqui para cima, assim. Se eu quiser saber aqui 1, 2 e 3. Se eu quiser saber a corrente no resistor 1, eu vou pegar meu amperímetro, que é representado assim por um A. Ele tem duas perninhas. Eu vou abrir o circuito. Aqui, por exemplo. E aqui eu vou botar o meu amperímetro. Ele vai estar em série com aquilo que eu quero medir. Tá? Se eu quiser medir a corrente no resistor 3, eu vou lá, abro o circuito. Tá? Então tem que abrir o circuito e colocar o resistor, o amperímetro ali em série com o resistor. Então esse amperímetro de baixo está medindo a corrente no 1 e no 2, e esse de cima está medindo a corrente no de 3. Os dois ligados em série. Se fizesse o seguinte, se eu pegasse um amperímetro por acaso e ligasse ele aqui em paralelo com o resistor, ele se queima, ele estraga o aparelho. Aí ele queima, ele torra, tá? Por que ele torra? Porque como a gente vai colocar ele em série com a resistência que a gente quer medir, ou com o componente que a gente quer medir, pode ser um capacitor, qualquer outra coisa, né? A resistência dele tem que ser pequena, tá, pessoal? Porque senão ele altera a corrente que vai no circuito. Tá? Então a resistência interna do amperímetro é muito pequena. Resistência interna do amperímetro é muito pequena. Então quando a gente liga em paralelo com o resistor, vai pegar toda a DDP que o resistor tinha e vai jogar numa resistência pequena. A corrente vai ficar tão grande que queima o aparelho. Tá? Queima o amperímetro. Tá?
Então a resistência interna do amperímetro é pequena. Na hora que ligar o amperímetro, ele tem que estar em série com o componente que a gente quer medir. E o outro instrumento de medida é o voltímetro. O outro instrumento de medida é o voltímetro. Diferente do amperímetro, o voltímetro mede diferença de potencial. Mede a diferença de potencial, uma tensão, uma voltagem, de um componente eletrônico. Para ligar o voltímetro, a gente tem que ligar em paralelo com o componente. Se quer medir a tensão. Tensão, ou DDP, ou potencial também poderia ser. Tá? A gente representa o voltímetro por um V, assim. Então, se tivesse um circuito com vários resistores, vamos colocar ele na vertical assim. Assim, um resistor aqui. Aqui um resistor aqui. Outro aqui. Vamos fazer aqui para baixo assim. Um resistor aqui. Assim. Aqui o 1, aqui o 2, o 3 e o 4. Se eu quiser medir a diferença de potencial em cima do resistor 1, eu vou pegar o meu voltímetro e vou ligar uma perninha aqui e a outra perninha aqui. Tá? Vou ligar em paralelo. Se eu quiser medir do 3, eu vou colocar o meu voltímetro aqui e vou medir assim, ó, em paralelo com o componente. Tá? Então, diferente do que acontecia para o amperímetro, a resistência interna do voltímetro é muito grande. Para quê? Para que não rompe a corrente do circuito. A resistência interna do voltímetro é muito grande. Tá? Para quê? Para que não flua corrente aqui em direção ao voltímetro. Tá? Então o voltímetro não tem perigo de queimar, porque a resistência é muito grande. Poderia ligar ele em série, fazer uma ligação errada, que não vai ter problema nenhum. Mas o amperímetro, se ligar ele em paralelo, ele queima. Hoje, tá, pessoal? A gente tem um multímetro. O multímetro tem as duas opções. Ele mede corrente, ele funciona como um amperímetro numa situação, é só ajustar uma chave. Ele funciona como voltímetro, é só ajustar uma chave. E ele também funciona como ohmímetro, ele mede a resistência também. Tá? Então os multímetros hoje funcionam como um multimedidor. Mede diferença potencial, mede corrente, mede resistência, mede outras coisas para diodos, tal. Tem várias características. Né? Alguns medem até capacitância num capacitor. Tá? Então o multímetro tem quase todas as funções aí. Quanto mais caro, mais coisas ele tem, tá? Mais coisas ele mede. Então é um único aparelho que mede tudo. Tá? Do ponto de vista prático, sempre que se cair aí num Enem, numa questão de vestibular, vai se pensar no voltímetro separado do amperímetro. Tá certo, pessoal? Fechou o nosso tempo aí, exatamente 1 hora. A gente para por aí. Na próxima aula, que é uma aula síncrona,
eu vou falar para vocês do gerador que era para ser falado na aula de hoje. Tá bem? Tenham um bom dia, até a próxima.